tive a sorte, mas, cara, mas essa sorte deu um trabalho filha da puta. Tipo, olha, o pessoal lá de Portugal tá querendo contratar a gente. Quem quer ir? Cara, só sobrou molecada de 18, 19 anos. Eu tinha 20, né? Pô, a gente levantou a mão. Pô, eu quero. A ideia era passar Legal. 3 meses e de 3 meses eu tô aqui há 30 anos. Olá Brasil, olá Portugal, para aqueles que me conhecem, muito prazer, eu sou Marcelo, redator publicitário aqui nos Estados Unidos, e no Publicitário na Gringa de hoje a gente fala com Alexandre Montenegro, Executive Producer da Show Off Filmes de Lisboa. 30 anos atrás o Alexandre saiu de São Paulo para trabalhar como manipulador de bonecos em Lisboa e hoje ele é um dos diretores mais respeitados do mercado português. E é sobre essa trajetória foda que a gente vai falar nesse papo. Então, se o seu sonho é trabalhar fora, se o seu sonho é ter uma carreira internacional, fica com a gente até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai ter toneladas de conteúdo para ajudar você a realizar esse sonho. Ah, e uma outra coisa muito legal é que, assim como eu, o Alexandre é muito fã do Batman. E no finzinho da entrevista a gente bateu todo um papo sobre, já que ele é um diretor, já que ele é um produtor de filmes, qual seria o Montenegro Cut, né? Então, como seria a versão ideal do Batman, segundo Alexandre Montenegro. Então, também, se você gosta de Batman, se você gosta do universo DC, do universo de super-heróis, também aproveita e fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai adorar essa parte da entrevista. Mas enfim, chega de papo, vamos logo escutar o que é que o Alexandre tem para contar pra gente. Alexandre, muito obrigado pelo seu tempo aqui, cara. Que privilégio poder ter você no canal. Quando o Marcelo fez essa ponte, eu falei, poxa, cara, que foda, assim, que legal. E ainda mais por ser uma pessoa de uma área um pouquinho diferente do que a gente costuma ter. A gente costuma ter o cara mais, o criativo diretamente da agência, e tem um cara, um diretor, ou até como falam aí em Portugal, né, realizador. Para mim é muito legal, para diversificar ainda mais e muito curioso para conhecer tua história daí, de há mais de 25 anos morando em Portugal. Então, muito obrigado e super empolgado para conhecer um pouco mais da tua história, cara. Imagina, obrigado eu pelo convite. E é isso mesmo. Eu e o Marcelo somos muito amigos, desde que o Marcelo chegou em Portugal. Eu estou aqui há 30 anos e o Marcelo é que está menos. E eu vi a carreira do Marcelo, ele viu a minha, né? Sim. E eu vi a dele desde o início. E, na verdade, não sei, as coisas vão acontecendo, né? Na verdade, tanto eu vi a carreira dele crescer quanto ele viu a minha, então olhar para trás é mais fácil, né? Quando você olha para trás é fácil. Na verdade é que foi o dia a dia, né? Quando você vai vendo o dia a dia, que você vai vendo que é difícil o dia a dia. Mas quando você olha para trás, você fala assim, nossa, foi tão mais fácil do que eu estava à espera. A gente problematiza também, às vezes, coisas que, em retrospectiva, não era tão absurdo assim, né? Ou pelo menos não parece que foi tão complexo. E daí, para a gente começar, me conta como é que surge a oportunidade ou até a vontade de ir para Portugal, né? Foi uma coisa que você buscou ou te chamaram? Como é que foi isso? Pelo que eu vi das entrevistas e do pessoal que você fala, e sobretudo você conversa com criativos, né? Eu sou diretor, é diferente, né? É de uma geração atual, ou mesmo uma geração de uns 10 anos para trás, é bem diferente da minha. Eu fui há 30 anos atrás. Na verdade, isso teve a ver comigo, que eu desde criança que eu sabia que eu queria viver fora do Brasil. Que legal. Eu tinha 5, 6 anos, eu sonhava que eu ia viver fora do Brasil, eu sabia que eu ia viver fora do Brasil, era diferente. A única diferença é que eu achava que eu ia viver nos Estados Unidos. Como toda criança brasileira, eu crescia, para mim existia os Estados Unidos. A Europa era uma coisa assim que nem imaginava o que era. O meu percurso é um percurso bem diferente da maioria das pessoas, porque eu comecei eu era manipulador de bonecos. Eu trabalhei no primeiro Rá-Tim-Bum. Caramba! Eu trabalhei com o Márcio Megaton, que é um grande amigo meu, que agora está no céu. E o primeiro Rá-Tim-Bum foi dirigido pelo Fernando Meirelles, imagina. E tive o privilégio, eu e o Luciano Ottani, que está comigo até hoje, nós trabalhamos no primeiro Rá-Tim-Bum. Cara, a gente era muito moleque. E a gente morava no aeroporto de Congonhas. E o Fernando Meirelles morava um pouco depois do aeroporto de Congonhas. E a gente pegava carona com o Fernando Meirelles para ir para casa. Nossa. Óbvio que o Fernando Meirelles
Hoje em dia, se fala Fernando Meirelles, né? Foda-se, Fernando Meirelles. Mas na época era um cara. Era o cara que dirigia o programa. Cara, e era muito legal, porque ele tinha... Nossa, ele já era um gênio, obviamente. E a gente era uns moleques cheio de tesão, cheio de sangue na guerra, né? E a gente ficava dando um monte de ideias para ele, batendo papo, dando ideia e tal. E a gente se alimentava, a gente dava ideias para ele e ele falava um monte de coisa que deixava a gente sonhando, entendeu? Uau! Ele é um pouco mais velho do que eu, mas naquela época a diferença era bem grande, né? Eu tinha, sei lá, 14 anos nessa época, 15, 16, sei lá, quantos anos eu tinha nessa época do Rá-Tim-Bum. Enfim, e nessa época eu já fazia muita coisa, tipo, a gente se virava muito, eu e o Luciano. A gente fazia teatro, a gente manipulava o boneco no Rá-Tim-Bum, o Luciano fazia Bambalalão, eu trabalhava na Indiana, que hoje em dia é a Casablanca, sim. prestava serviço para a Indiana. Eu trabalhei com o seu Pedrinho, com o Pedro Ciareta. O seu Pedrinho, o Pedro Ciareta, foi a primeira pessoa que virou para mim e falou assim: filhinho, você devia ser diretor, filhinho. Você tem muita ideia, você é muito bom. Eu ficava assim do tipo... Porque, porra, tinha 16 anos, né? Um cara que era... Todo mundo, né? O seu Pedrinho passava, todo mundo fazia assim para ele. O cara falava para mim que eu devia ser diretor, todo mundo puxava o saco dele e eu tratava ele assim, do tipo, ô, seu Pedrinho, tudo bem? Assim, sabe? Tipo, ele me tratava de igual. Aquela coisa de arrogância de moleque, né? De você ficar assim dizendo... De você não entender, né? Eu não entendia também, não percebia muito bem com quem eu estava lidando, né? As pessoas todas puxavam o saco do seu Pedrinho, né? Eu até hoje gosto muito do seu Pedrinho, assim, do Pedro Ciareta. As poucas vezes que eu vi dos últimos anos que eu tive no Brasil, sempre com muito respeito. Mas ele, por exemplo, foi a primeira pessoa que me disse textualmente, eu tinha 15 ou 16 anos, e falou para mim: você devia ser diretor. Então, bem ou mal, essas coisas vão crescendo na tua cabeça, né? Eu já queria, desde criança, eu sabia que meu caminho era esse. Como eu não sabia como ser diretor, eu fui ser ator. Então, eu fui para o teatro, fui trabalhar em teatro amador, depois teatro semiprofissional. Para ganhar dinheiro, fui manipular boneco. Manipulando boneco, eu tive acesso à televisão, né? A gente trabalhava na Diana, na Indiana, que depois virou Diana e hoje é Casablanca. Conheci o seu Pedro Ciareta, conheci o Fernando Meirelles, conheci quem mais? A gente fez o TV Mix da TV Gazeta, porque o Fernando Meirelles nos convidou para fazer lá uns quadros. Conhecemos o Tadeu Django na época. É gente que eu hoje em dia nem falo mais, óbvio, são 30 anos, né? Tipo, perdi completamente contato, mas aquilo tudo foi alimentando o sonho e foi mostrando que, afinal de contas, eu não estava tão louco assim, porque você começa a ouvir que você tem boas ideias de um, de outro, e você fala assim, porra, afinal, acho que o negócio é por aí. Nós estávamos na TV Cultura e a RTP, a televisão portuguesa, a Rádio e Televisão Portuguesa, com quem eu tenho uma parceria até hoje, ou seja, desde 1991 até agora 2021, eu faço trabalhos para a RTP, nós trabalhamos com a RTP em programas infantis, sobretudo, ligou para a TV Cultura e pediu mão de obra para fazer um programa do gênero dos programas infantis que a TV Cultura fazia na época, do Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum, não é o Castelo, hein? Atenção, não confunda, porque o Castelo ficou muito famoso, é o primeiro. Depois o Luciano, que é o meu parceiro até hoje na produtora, fez o Castelo. O Luciano é a Gralha Adelaide, o Luciano, sei lá quantos personagens ele fez lá no Rá-Tim-Bum e tal, mas eu já estava cá em Portugal nessa época. Bom, na época a RTP ligou para a TV Cultura e pediu profissionais. Cara, o pessoal que já estava bem na vida, que estava bem estabelecido, não quis vir. Quem veio? A molecada, né? Eles olharam assim, tipo, olha, o pessoal lá de Portugal está querendo contratar a gente. Quem quer ir? Cara, só sobrou molecada de 18, 19 anos. Eu tinha 20, né? Pô, a gente levantou a mão. Pô, eu quero. A ideia era passar 3 meses e de 3 meses eu estou aqui há 30 anos. E o que você acha que fez essa coisa da TV portuguesa querer trazer talentos brasileiros? É alguma coisa específica do brasileiro? De repente, falta de mão de obra?
Por que você acha que eles quiseram recorrer, né, ao Brasil para isso? A televisão brasileira se baseou muito em profissionais argentinos, foi buscar muito profissionais argentinos. Então, os argentinos ajudaram os brasileiros a se formar. É óbvio que isso foi muitos anos atrás, hoje em dia já ninguém lembra, Lógico. ninguém pensa nisso e tal. E o que aconteceu foi isso, a televisão portuguesa naturalmente foi buscar talento fora, e talento que falasse a mesma língua. Não quer dizer que não tenha tido talentos espanhóis ou ingleses, mas um talento brasileiro. Teve muitos bons profissionais brasileiros que vieram para Portugal já com provas dadas. Não era o meu caso, atenção. Eu vim aqui como um garoto que aí fiz a minha carreira aqui. Atenção, eu não, entendeu? Eu vim para manipular boneco. Isso eu sabia fazer bem e fiz. Sim. Aí as oportunidades começaram a surgir diferentes, que é exatamente isso, que é esse garoto tem boas ideias. O que o seu Pedro Sereta dizia lá atrás, o que o Fernando Meirelles dizia lá atrás, sei lá, o que a Astrid Fontinelli nos disse 2 ou 3 vezes, o que o Tadeu Django nos disse, ou seja, que eles deram, mas deram para garotos. Ô, garotos, vocês têm boas ideias, vocês vão longe, se concretizou aqui, entendeu? Sim. Ou seja, outras pessoas aqui viram e nos deram oportunidade. Mas também vieram profissionais consagrados do Brasil para cá, já com provas dadas, e trouxeram know-how. Até hoje acontece isso. Até hoje, quando a televisão portuguesa precisa, ela busca profissionais fora, não necessariamente só do Brasil, fora. E hoje em dia, no mundo globalizado, acabou. Já você tem no mundo inteiro, já é, né? Tipo, imagina até que o teu canal seja exatamente para isso, né? Porque como hoje em dia o mundo é global, tá todo mundo indo de um lado para o outro, né? Exatamente. Também teve um boom de uns anos atrás de publicitários portugueses que foram para o Brasil e também levaram muita inovação. Aliás, neste momento no futebol está acontecendo uma coisa muito interessante. Quem diria que os técnicos portugueses iam para o Brasil ensinar brasileiro a jogar futebol, né? Pois é, cara. As duas últimas finais da Libertadores da América foram 2 clubes brasileiros que foram para a final, né? Sim, com técnico português. Com técnicos portugueses. Pois Ou seja, é um fenômeno mundial, essa troca de talentos, enfim. Sim, exato. No meu caso, foi isso que aconteceu. Eu vim para cá para manipular bonecos, manipulei bonecos nos programas e, ao mesmo tempo, as oportunidades começaram a surgir, mas eu acho que era uma coisa que já iria acontecer de qualquer forma, porque estava em mim. E eu mantive a carreira paralela durante um bom tempo. Eu manipulava bonecos, dirigia, porque não havia realmente quem soubesse manipular, naquela época, quem soubesse manipular bonecos aqui, porque é uma coisa difícil mesmo, até hoje. Assim, eu tenho ainda o meu melhor amigo aí no Brasil é o Júlio, do Cocoricó, é o Fernando Gomes, é o padrinho do meu filho, e o Fê o Fê é mega mestre em manipular boneco, e é difícil mesmo, não é um negócio fácil, não. Imagina. Hoje em dia eu já não seria mais capaz de manipular, não. Naquela época eu era bom, hoje não. E o Fê até hoje é craque. Só que aí, em paralelo, foram surgindo as oportunidades para começar a dirigir na televisão. A publicidade foi um percurso que foi surgindo naturalmente. Pessoal, aquela pausinha rápida no vídeo, só para lembrar vocês que a gente tem vídeo novo no canal toda segunda e sexta-feira para ajudar você a descolar seu trabalho na gringa. Então, se esse é seu sonho, já aproveita, se inscreve no canal agora para receber notificação sempre que sair vídeo novo e não perder nenhum conteúdo do canal. Dado o recado, tenho certeza que você já se inscreveu. Bora voltar para a entrevista. Cara, muita nostalgia até do seu papo. Aí você chamou Cocoricó, eu lembro, nossa, de assistir direto assim, cara. Eu lembro, vagamente lembro da musiquinha e o Júlio, era muita nostalgia isso. E daí, você comentou que foi uma coisa de que era para ser 3 meses, né? E você acabou ficando aí por 30 anos. Como é que foi esse primeiro processo de ir para aí? Você foi com visto de turista mesmo? Teve que fazer alguma burocracia? Como é que foi isso para ir trabalhar? É que há 30 anos atrás era completamente diferente do que hoje em dia. Então eu vou te dizer como era lá, como era antes e como é agora. Como era antes era mambembe. Para você ter uma ideia, eu fiquei anos sem tratar dos meus documentos. Eu tinha um amigo que era polícia naquela época e ele passava a vida brincando comigo, dizendo assim: ô Brazuca, vê lá se você... Tipo, eu sou benfiquista roxo e ele era do Sporting.
E quando a gente dava uma tarefa no esporte, ele ficava puto, ele falava, eu vou mandar te prender, eu vou te deportar e tal. O cara até não tinha meus documentos, ele estava, enfim. Não era muito a sério, entendeu? 30 anos atrás, ninguém levava isso muito a sério. Tal. Era uma outra época, não havia computadores, né? Você não cruzava dados. Hoje em dia já é mais a sério. Hoje em Sim, dia, por lógico. exemplo, se você quer fazer uma aventura dessas, convém você se preparar. Muitos profissionais brasileiros me procuram quando vêm para cá pelo fato de eu ser brasileiro. Apesar de eu me considerar mais português que brasileiro, isso é uma coisa... Eu tenho 50 anos. Eu tenho 50 anos, 30 passado aqui. Apesar de eu não ter perdido o meu sotaque brasileiro, eu sou mais português que brasileiro. Né? Só Mas o fato de ser benfiquista roxo, né, já fala muito disso, né? De ter um time do coração do próprio país, né? Poxa. Não, e há outras coisas, por exemplo. Quando nós fomos campeões europeus, eu chorei feito uma criança. Chorei feito uma criança. E assim, ontem ficou... Imagino que tenha ficado puto ontem com o gol do Cristiano. Ontem foi inacreditável. Foi assim, foi uma roubalheira, assim, um negócio... Mas, enfim, eu já filmei muito com o Ronaldo, eu gosto muito dele. Eu tive muito arranca-rabo, por exemplo, no início, quando o pessoal não levava o Ronaldo a sério, porque eu sempre achei que ele ia chegar longe. E no Brasil, no início, ninguém acreditava nele. E eu, com os meus amigos brasileiros, o pessoal, imagina, não é nada, ele é arrogante e tal. Eu falei, cara, nada disso. Ele é um puta trabalhador, ele é um menino 5 estrelas. Eu filmei umas, 10 vezes com ele. Eu filmei, o primeiro filme de publicidade da vida dele foi eu que fiz. E ele é um garotão, assim, todo dente torto, bordura, espinha, né? Teve uma transformação nem ele, nem eu, nem ninguém sabia quem ele viria a ser. Ele tinha acabado de entrar no Manchester United e ele era trabalhador, assim. Você via que o menino tinha aquela coisa. Sabe quando você vê que ele era predestinado? Ele tinha certeza. Então, quando o pessoal no Brasil vinha dizer mal dele, cara, me dava uma raiva, porque eu falava, não, esse menino... Então, não sei, tudo isso, sabe? Quando nós fomos campeões europeus, eu tive, assim, um ataque de choro, assim, vê-lo chorando, agarrando a taça. Foi muito emocionante. Até hoje... Depois eu filmei com o Éder, né? Pouco tempo depois, que foi o responsável pelo gol, né? A única coisa que ele fez nessa Eurocopa foi o gol. Cara, mas foi emocionante filmar com ele, sabe? Tipo, dar um abraço no cara, falar assim, muito obrigado. Eu falei assim, ele falou assim, todo mundo tá me dizendo isso. Eu falei assim, cara, que você não tem noção, você não precisa fazer mais nada na vida, meu. Você pode se aposentar. Você fez o gol que deu o nosso título. Portugal nunca tinha ganho nada de relevante na história, entendeu? Foi muito legal, foi muito legal. A gente estava comentando que você entrou num esquema um pouco mais... na época era um pouco mais informal, não tinha tanta checagem nem nada, mas hoje em dia você tem nacionalidade, tem passaporte? Não, sim. Não, na verdade, o que aconteceu foi... Eu, na altura, não queria tratar dos meus documentos, até porque eu nunca imaginava que eu fosse ficar aqui em Portugal durante muito tempo. Durante os primeiros anos, eu era brasileiro e estava na aventura, era miúdo, né? 20 anos, 21, tal, não sabia. Sim. Ainda pensava muito em ir para os Estados Unidos. Depois, a primeira vez que fui para Londres, me apaixonei por Londres, achei que queria ir para lá. Depois, a Espanha também é maravilhosa. Ou seja, eu nunca imaginei que fosse ficar aqui tanto tempo. Só quando, de repente, depois passados uns anos, uns 3, 4 anos, que eu realmente comecei a me sentir que Portugal era o meu país mesmo, foi quando eu falei, bom, já que é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu vou tratar das minhas coisas. E foi aí que eu tratei dos meus documentos todos uma vez só. Tratei de me regularizar e de também pedir a minha nacionalidade. Eu lembro que na altura teve uma coisa engraçada, que foi curioso, porque a minha advogada, minha advogada não, o senhor que tratou da minha nacionalidade, da nacionalização, ele pegou e falou assim, a gente pegou um juiz aí meio casmurro, e ele pergunta se você está disposto a ir em tribunal cantar o hino. Aí eu peguei e respondi, falei assim, então eu vou mandar. Eu falei, mas o que o senhor sugere? Ele falou, sugiro que o senhor envie uma carta de punho próprio para o juiz, dizendo que sim, e o porquê que o senhor quer ser
português. Eu já tinha ganho alguns prêmios internacionais por Portugal, já tinha a minha primeira empresa, ou a segunda, já não lembro, porque a Schoff não é a minha primeira empresa. Bom, eu fiz ali uma carta de punho próprio, mas no final eu fiz uma provocação para o juiz. Eu falei assim, eu vou em tribunal, eu canto o hino, mas se o doutor juiz, se o excelentíssimo doutor juiz não me acompanhar, acho que teremos problemas. Cara, o homem ficou com a carta na mão e falou assim, eu não posso levar isso para o juiz. Eu falei assim, como não? Eu falei assim, não é o senhor, sou eu que estou escrevendo a carta. Eu até hoje não sei se ele teve coragem ou não de mandar a carta para o juiz. Eu não fui em tribunal cantar o hino, não foi preciso. Mas foi engraçado, foi assim, tipo, e aí a minha nacionalidade foi aceita, assim, tipo, sei lá, uma ou 2 semanas depois eu recebi a nacionalidade e tal. E acho que é óbvio, faz toda a diferença. Faz toda a diferença burocraticamente, né? Faz toda a diferença, e para mim também faz por uma questão pessoal, porque realmente Lógico. não é só uma questão de dizer que eu me sinto, é ser também, né? Sim, que Mas, legal. óbvio, em termos burocráticos, em termos de procedimento, em termos de para trabalhar e tudo, é tudo muito mais fácil, né? Não tem comparação. Lógico. E daí, a gente comentando, a gente até falou no comecinho, né, que as coisas parecem, em retrospectiva, as coisas parecem simples, e a gente até comenta que, pô, você chegou e acaba ficando todo esse tempo, mas como é que foi no começo? Você sentiu alguma dificuldade de adaptação, alguma coisa só de, enfim, de estar em outro país? Como é que foram os perrengues iniciais chegando em Portugal? Não, o começo foi muito duro mesmo, até porque há 30 anos atrás Portugal era muito diferente do que agora, Portugal não era um país moderno que agora. Não havia as coisas que havia no Brasil. Por exemplo, eu sou de São Paulo, né? Então não havia as coisas que havia em São Paulo. Eu estava acostumado a ir, tipo, sair na balada e depois ir para um posto de gasolina, comer cachorro quente, tomar Coca-Cola, ou ir para o Bob's, ou ir para o Jack in the Box, que era o que a gente ia mais do que no McDonald's. Então, quando eu cheguei aqui não havia nada disso, foi um choque cultural muito grande. Portugal tinha recém entrado na União Europeia, ainda estava muito no início. Foi muito chocante mesmo. Não foi fácil mesmo. A primeira foi um embate cultural muito forte mesmo no início. Foi difícil entender a língua, por exemplo, o português falado em Portugal, escrito, a língua é a mesma, mas a diferença totalmente diferente. É grande, né? Sim. E quando você é garotão, assim, né, com pouca experiência de vida, é bastante difícil. E depois você cai nos erros que eu acho que é muito comum de imigração, que é você fica amigos de brasileiros pelo simples fato de que são brasileiros. Então, só depois de 1 ano, 2 anos, é que eu consegui ter um distanciamento das pessoas com quem eu andava, com quem eu era amigo, para falar assim, nossa, mas no Brasil seria amigo dessa pessoa? Eu me daria com essa pessoa? A única coisa que me liga a essa pessoa é o fato de a gente ter nascido entre 150, na época, 120 milhões de pessoas no mesmo país. Isso é uma coisa que acho que é muito comum, que pode ser um toque para a garotada que com 20 anos que vai emigrar, ou 20 e poucos anos, que é uma coisa muito comum. O fato de ser brasileiro, você cair nos guetozinhos. Isso é um perigo. Porque às vezes você vai cair num gueto de gente que não tem absolutamente nada a ver com você, a não ser o simples fato de ter nascido entre os 180 milhões de pessoas que nasceram no país, entendeu? Sim. E eu caí nesse gueto, caí assim, umas pessoas que não tinham nada a ver comigo. Para você ter uma ideia, acho que eu falo com 2 pessoas daquela época, 2. Caramba. Sim. Brasileiras, né? Eu falo com 2 brasileiros daquela época, dos vários que eu conheci, conheci muitos. Porque são 2 que eu ainda hoje me identifico, que são um é um jornalista e o outro é um fotógrafo. Lá tá, um é um jornalista e o outro é um fotógrafo. Né? Sim. Ou seja, são pessoas que bem ou mal têm alguma coisa a ver comigo até hoje, tem alguma coisa a ver com isso, né? Tem um olhar, alguma coisa que tem alguma coisa a ver com isso. Porque os outros eram simplesmente o que eles tinham em comum comigo era o fato de serem brasileiros, mais nada. E aí cai naquele vício de falar mal do país que você está, porque as diferenças incomodam, né? O que o Caetano diz, né? Narciso acha feio o que não é espelho, né?
É uma frase de Sim. Caetano, né? Que é: o que você não reconhece é feio, né? Então, então o que Lógico. você não vê como sendo a comida não é boa, porque não é comida brasileira. Claro, não é comida brasileira, é comida portuguesa. Então, até Sim. você entender a cultura do país que está te acolhendo, nada é bonito. Então, é um erro muito comum que acontece. Eu acho que se tiver uma garotada assistindo, é bom que entendam que é evitar esse erro, assim, de cair nesse erro, de cair nesses pequenos guetos e conseguir entrar na cultura do país que você vá mesmo, conseguir tentar. E hoje em dia, como tem muita gente de fora, pelo menos ao contrário, fazer amigos de vários países do mundo. Também acho que é uma boa sacada. Agora, hoje em dia, o mundo de hoje em dia é muito diferente, né? Hoje em dia você tem internet, né? Cara, Sim. naquela época, eu precisava ligar para o Brasil, a gente ia num orelhão, né? Num telefone público. Eu falava, a gente ia porque eu vim com um casal de amigos meus, o Luciano e a Jane. Até hoje estão aqui também. Eles voltaram para o Brasil, depois vieram para cá. Cara, para ligar para o Brasil, eu tinha que ir com um saco desse tamanho de moedas, colocar, ficar assim, né? Telefone no orelhão, ficar botando, com uma mão segurar o saco, com a outra ficar botando o tempo todo moedinha para falar com a minha família. E era o tempo todo, né? Porque a chamada internacional era cara, você tinha que ir assim com um saco desse tamanho. Nossa. Hoje em dia, porra, você está no telefone, você está no carro, você está no supermercado, você está em qualquer lugar, você está no WhatsApp falando, você está no FaceTime falando com as pessoas, está fazendo Zoom, que a gente está fazendo, né? Sim. Não tem, né? Ou seja, é completamente diferente. Mas a verdade é que o início foi muito difícil mesmo. Sobretudo, o primeiro ano foi muito difícil. Óbvio que eu pensei em voltar muitas vezes, óbvio que eu chorei muitas vezes, óbvio que eu pensei muitas vezes em desistir. Eu tenho uma coisa que eu agora já meio que contei. No início não contava, mas hoje em dia já conto. Eu ouvi toda vez na hora de dormir, eu ouvi uma voz que eu não conseguia distinguir se era masculina, se era feminina, que dizia para mim, assim, na minha cabeça: vai dar certo, você tem muita coisa para fazer, mas toda noite eu ouvia quase. E eu fiquei meio naquela: será que é meu anjo da guarda? Será que é Deus? Será que é o Espírito Santo? Será que... Enfim, passou o tal desespero. Um ano depois passou, um ano depois eu já estava dirigindo. Eu comecei a dirigir com 21 anos, né? Então já estava dirigindo, já estava feliz, já estava um negócio assim. Passou, eu nunca mais ouvi essa voz. E outro dia eu escrevi um texto quando eu fiz 30 anos, no dia que eu fiz 30 anos, eu escrevi assim um texto no Facebook para falar dos meus 30 anos, e eu fiquei com a impressão de que eu escrevi assim sem pensar, até estava cheio de erros de português e tudo, eu escrevi assim, e quando eu escrevi eu pensei assim, falei, cara, se calhar a voz era eu mesmo. Se calhar era eu hoje em dia, com 50 anos, 30 anos de alguma forma, no tempo e espaço, dizendo para aquele garoto: vai dar certo, não se desespera, porra, não é por um ano que você vai jogar fora uma oportunidade dessa, para com isso, olha para frente, respira, vai, não, tudo bem, agora está difícil, mas vai dar certo. Eu acho que é um bom exercício, às vezes. Estou falando isso para a galera que estiver vendo assim, com a garotada que estiver vendo, que estiver passando por um momento mais difícil, tentar se afastar um pouco, né, do momento que está olhando, que está vivendo, e pensar um pouquinho mais à frente. Né? Pô, daqui a 5 anos, será que eu não vou dar uma risada do que eu estou passando agora? Daqui a 10 anos, o Alexandre de 10 anos não vai olhar para o Alexandre 10 anos atrás e falar: pô, garoto, valeu e tal. Total, então, sim. Esse meu texto no Facebook, eu fiz isso. Eu agradeci aquele garoto, porque eu falei assim: cara, você foi valente. Porque se você não tivesse sido valente, eu não tinha conseguido chegar onde eu cheguei, entendeu? Ter conseguido superar e ter vencido e tudo. Eu consegui, eu tive uma carreira, tenho, mas eu falo tive no sentido de que eu conquistei muita coisa na minha carreira. Lógico. A minha produtora faz sucesso há 21 anos, né? Ou seja, 21 anos que a gente nós somos top 5 em Portugal. Cara, 21 anos top 5 num país estrangeiro. Lógico. Na boa, assim, não estou querendo aqui ser arrogante nem nada, mas não é fácil, né? Lógico. Eu ganhei Leão em Cannes, eu ganhei medalha em Nova York, eu ganhei, sei lá, eu tenho Eurobest, eu tenho como produtor ou como diretor. E depois, eu tenho 50 anos, mas assim,
eu tenho um monte de sonhos. Eu quero fazer um monte de coisa na minha carreira. Além de tudo, tem isso, entendeu? Então, quando eu realmente eu olho para trás e penso naquele garoto de 20 anos, todo borrado de medo, eu falei, cara, ainda bem que aquela voz conseguiu confortá-lo para ele aguentar aquele, porque foi só um período, entendeu? Foi muito curto, cara, perto de tudo que veio a seguir. Valeu a pena. Eu acho que muitas coisas da vida tem essa coisa de, cara, aquela área de rebentação, né? Você precisa passar aquela parte mais complicada e depois fica mais tranquilo. Não é que fica fácil, mas tem uma primeira parte que é muito difícil, que quem não aguenta esse começo acaba perdendo uma baita oportunidade. Daí você comentou dessa questão de, pô, que para você conseguiu ter essa coisa de continuar, mas como é da parte de emprego? Como é que uma oportunidade de 3 meses se transforma numa coisa de longo prazo? Foi algo que os caras te ofereceram? Foi algo que você chegou e falou, não, cara, pô, quero continuar aqui? Como é que surge os outros trabalhos? Não, eu tive uma altura na minha vida que eu tinha 4 empregos. Uhum. Eu dormia, por exemplo, eu dormia no comboio, né, que é trem. Eu morava em Cascais, que é uma cidade satélite de Lisboa, que é 30 quilômetros de Lisboa. Então, eu morava em Cascais e trabalhava em Lisboa. Então, existe um trem, né, um comboio, ou melhor, um comboio que chama um trem, que leva mais ou menos meia hora de Cascais para Lisboa. Pô, essa meia horinha eu dormia. Então, nesse momento, por exemplo, eu trabalhava em eu tinha 4 trabalhos. Eu dirigia vídeos institucionais, que é um trabalho de diretor, mas era uma coisa menos bem paga. Sim. Eu manipulava boneco num programa de televisão de tipo split image, uma coisa de política, de humor político. Eu trabalhava no teatro à noite, operando vídeo, uma peça de teatro que tinha vídeo em direto, e era assistente de direção de publicidade. Então, e que horas você dormia? No comboio, exato. No comboio, eu dormia no teatro, eu chegava no teatro mais cedo, ia lá para Coxia e dormia. Ou seja, nesse período, por exemplo, não sei quanto tempo foi isso, mas foi mais ou menos um ano. Eu dirigia os vídeos institucionais, então eu dirigia, ia para a sala de edição, dormia na sala de edição enquanto o editor estava editando, acordava, via e tal. Era assistente de direção. Ou seja, cara, mas também tinha 20 anos, né? Tinha 21, 22, sei lá. Também é idade boa para isso, né? Você tem energia para caceta, energia, né? Sim. O que eu sinto é, também achar que é fácil é um erro. Sim, se alguém acha que é chegar e a coisa vai cair do céu e vai acontecer, puta, aí não vai dar certo mesmo. Lógico. Então é o seguinte, aconteceu, mas deu trabalho. Sim. Por isso, eu tenho um critério, assim, vai muita gente falar comigo, muito garoto, sobretudo garoto ou garota, pedir que quer ser diretor, falar comigo. Só há uma coisa, às vezes, no processo de entrevista, de conversa, para pedir trabalho, para pedir emprego e tal, que me tira do sério. Quando alguém chega e fala, porque você deu sorte e tal, cara, esse negócio me dá assim, o sangue sobe. Nossa! E, tipo, se eu tô num dia ruim, eu falo assim, olha, acabou a conversa, acho que vamos ficar por aqui, é melhor ir embora. Porque sorte é o caralho, entendeu? Lógico, não tem essa porra da sorte. Assim, é óbvio que eu dei sorte, é óbvio, eu não posso reclamar, óbvio, você tem que dar sorte. Eu dei sorte, eu conheci Fernando Meirelles, quando ele começou. Puta sorte. Até hoje eu carrego comigo alguns aprendizados que eu tive a sorte de vê-lo trabalhando, tive a sorte de ouvir alguns conselhos dele, eu tive a sorte de ouvir do seu Pedro Ciareta alguns conselhos, eu tive a sorte de trabalhar com o Diamantino Ferreira, que hoje em dia é um grande amigo meu e que é o melhor diretor de publicidade que Portugal já teve. Eu tive a sorte, mas essa sorte deu um trabalho filha da puta. Lógico, porra. Assim, essa sorte me fez deixar de dormir, essa sorte me fez... Cara, eu tenho um monte de cabelo branco até hoje por causa dessa sorte, entendeu? Então, quando o neguinho vem e fala assim, você deu sorte, resumir a coisa à sorte, nossa. Lógico. É a mesma coisa que dizer que o Cristiano Ronaldo é sorte. Sorte o caralho. O cara trabalha pra caralho. O cara com 30 e tantos anos continua jogando pra caralho. Isso é sorte?
Sim, não, sorte mesmo. acho que inclusive esse é um exemplo ótimo, porque é um cara que às vezes as pessoas simplificam tanto, cara, e É, você vai olhar a história e, meu, é o cara que mais treina, é o cara que mais se dedica, é muito doido isso. E eu acho que às vezes, talvez por a pessoa ainda não ter vivido uma experiência específica, ela acha que, pô, aconteceu aquilo e pronto. E não, assim, até, é, por exemplo, às vezes cai um job legal pra caramba na tua mão, mas fazer aquele job que tem potencial de ser bom, ficar bom mesmo, cara, são noites, são tipo, são dias de dedicação, né? Tem uma distância muito grande entre você receber a oportunidade e aproveitar ela aí. E você falou, pô, conheceu o Fernando Meirelles. Quantas outras pessoas não devem ter conhecido ele e não aproveitaram essa sorte da forma correta, né? Acho que isso é muito é, verdade, cara. assim, nesse aspecto é isso mesmo. Foi sorte, porque foi sorte. Podia ter sido. E eu também conheci outros diretores muito bons que não viraram os Fernandes Meirelles e que eu também aproveitei. Atenção, é que essas pessoas são sonantes e Sim, depois você lógico. acompanha a carreira delas à distância. Mas eu não considerava aquilo, como não considero até hoje, só sorte. Eu acho que vou aproveitar, eu quero aproveitar, Lógico. eu quero ir lá ver o que esse cara tem para me dizer, entendeu? Agora, óbvio que eu também acredito que realmente você precisa ter um pouco de sorte. Se você não tiver um pouco Sim, de sorte, meu, lógico. infelizmente Lógico. tem gente que parece que tem uma nuvem negra em cima mesmo, parece. Sim, Mas isso eu vou colocar essas pessoas como exceção. Eu acho que essas sim, pessoas que têm a nuvem negra são exceção, porque a maioria de nós, pessoas normais, a questão é trabalho mesmo. É mesmo, é o que sim. você falou. Eu fiz o trabalho da RTP, aquilo teve um tempo parado, aí quando teve um tempo parado, eu cheguei na produtora e falei assim, olha, ok, o trabalho como manipulador de bonecos parou, mas eu não quero voltar ao Brasil. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Eles falaram, mas o que você sabe fazer? Eu falei, olha, eu tenho um monte de ideia. Sim, mas não chega. Eu falei, o que tem de mais raso aí para fazer? Assistente de produção. Eu topo. Que Então, legal. tá bom. Então, você vai ser o assistente de produção. Eu fui assistente de produção num programa tipo Malhação, assim, uma espécie de Aham. Malhação, muitos anos Sim. atrás. Cara, todo mês eu ganhava um salário maior, porque eu trabalhava tanto, eu me dedicava Hum, tanto, que o dono da produtora falou assim, pô, esse moleque, ele está se matando trabalhar. Todo mês ele me aumentava um pouquinho, porque ele via que eu me esforçava, que eu trabalhava, que eu trabalhava, que eu trabalhava. Aí, passado 6 meses, eu já não era assistente, eu já era coordenador de uma coisinha, sei lá o quê. Tá, 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 tá. Cara, um ano depois de eu ter chegado em Portugal, eu já estava dirigindo. que legal. 2 anos Caramba. depois, eu dirigi minha primeira série adulta para a RTP, uma série mesma, que era para ser uma novela e virou uma minissérie. É sorte, é verdade. Mas puta que pariu, essa sorte também teve muito esforço, entendeu? Lógico. Por isso que não dá para resumir só em sorte. Sim, Entendeu? não, é uma simplificação muito grande. É. A coisa que eu vou te perguntar agora, geralmente, é um pouco mais simples de responder, porque as pessoas tiveram experiências profissionais antes no Brasil. No seu caso, Uhum. sua carreira se desenvolveu muito aí em Portugal, logo de suas primeiras Praticamente a minha carreira é experiências. toda aqui. A minha carreira é toda aqui. Justamente. Mas você acha que você conseguiria, talvez, trazer alguma coisa que você veja de diferença da forma de trabalho de Brasil para Portugal? Ou você não chegou muito a ter essa chance de ver como funciona isso? Não, eu fui filmar aí no Brasil algumas vezes, porque teve uma época eu fiquei amigo do Manguinha. O Manguinha tinha uma produtora que era a República na época, e a gente chegou a fazer umas. Nessa época eu cheguei a trabalhar com ele. Eu fui filmar no Brasil, mas para Portugal. E eu filmei com a equipe do Manguinha. E, e foi interessante ver como era filmar no Brasil. Eu já dirigia bastante tempo e tal. Primeiro, aquela coisa interessante que é você chegar e uma equipe que trabalhava com Manguinha, né? O Manguinha já é Manguinha é diretor de topo, equipe de topo, olhavam para mim e falavam assim, quem é esse cara? E eu sentadinho ali na minha cadeira esperando, eu mandei fazer lá um traveling com a câmera em cima assim de uma mesa. Eu estava acostumado aqui com equipamento melhor do que tinha no Brasil na altura, e o maquinista, que eu não sei se no Brasil chama maquinista também, mas enfim, o cara lá que opera a câmera, que opera a grua, disse para mim assim,
não funciona, não dá certo isso que você quer fazer. O assistente de direção veio super assim, isso que você está querendo fazer não dá certo, a gente não tinha que ter trazido um equipamento da Gring e tal, parará. Eu falei, tá bom, então mostra aí como é que vocês estão fazendo. E o cara fez, vamos fazer de novo? Agora eu vou fazer uma coisa, eu vou estar do lado da câmera, tá bom? Tá bom. Aí eu fui lá, segurei a câmera, fiz o meu jeito. Cara, aí você vê assim que... Aí quando a equipe percebeu, esse cara sabe. Ele sabe. Por isso que ele está aqui. Aí acabou. Aí já foi o contrário, entendeu? Aí já foi assim do tipo, putz. Aí eu fui aceito imediatamente pela equipe. Aí aí até me chamavam de senhor. Eu falei, calma. Quem é esse bosta para virar o senhor já foi assim, tipo, pum, instantaneamente. O que eu senti do Brasil para cá, de grande diferença, e que me foi um pouco chocante, por exemplo, é uma coisa, mas isso tem a ver mesmo com a diferença social do Brasil para Portugal. E eu não sei se nos Estados Unidos é assim também, porque eu nunca filmei nos Estados Unidos. Mas, por exemplo, eu vou aqui num shopping e eu encontro com o meu cameraman. Eu encontro com o meu maquinista, eu encontro com os técnicos com quem eu trabalho. Eles estão fazendo compra ou podem estar almoçando ou jantando nos mesmos restaurantes que eu. No Brasil, isso não é bem assim. Então, a coisa que mais me chocou nas produções que eu acompanhei no Brasil, ou como produtor ou como diretor, foi ter, às vezes, um catering separado, um catering diferenciado para o cliente, para o diretor, do que dos técnicos. Isso foi muito chocante para mim. Caramba. Aconteceu uma vez numa outra filmagem que eu estava como diretor, que eu sentei na mesa dos técnicos. E os técnicos se levantaram, eram os eletricistas, que acho que no Brasil chama-se iluminadores, ou equipe de iluminação. E eles se levantaram e falaram, a gente não sabia que essa mesa era do senhor. Eu falei, não, peraí, eu sentei aqui para almoçar com vocês. E Caramba. Eles ficaram assim, todos assim do tipo, que isso, o cara veio sentar aqui conosco? Porque aqui é assim. Aqui é assim, aqui não tem essa diferença. Eu sento no meio, não tem essa coisa entre nós. Você tem, ou seja, quando você está com o cliente, óbvio, você tem que estar tratado. É o cliente, você vai sentar do lado do cliente para tratar, enfim, é o teu cliente, você vai almoçar com ele porque ele está ali acompanhando a filmagem. Mas eu não tenho problema nenhum de sentar do lado do meu eletricista ou do lado do cara que cuida do gerador ou do maquinista ou do câmera. Mas isso também tem a ver com a estrutura do país, entendeu? Lógico. Isto foi a grande diferença que eu senti assim do Brasil para cá. Agora, fora isso, o Brasil tem um monte de profissionais espetaculares, excelentes, tem uma vibe muito boa nas filmagens, né? Assim, enfim. Sim, o Brasil tem tudo, né? Não, a gente sabe disso, né? Tem uma qualidade. Eu acho que, às vezes, assim, a qualidade da produção brasileira, de direção, tudo, para fazer filmes, é inegável. Às vezes, acaba até sendo um pouco a limitação de budget, até, né? Do cara ter que virar um pouquinho mais disso, de que, poxa, aqui nos Estados Unidos, quando eu fui filmar, é outra história, saca? Porra, tem mais estrutura, porque por $100, tudo acaba, obviamente, ficando mais simples, que no Brasil tem que se virar de uma forma um pouco diferente, né? Eu acho. Não sei como é em Portugal, mas eu imagino que ainda assim a questão de dinheiro, né? E até o que você falou de, poxa, às vezes os salários têm que ser um pouco mais baixos, né? Para a equipe de produção mais base, né? Eu acho que às vezes isso acaba sendo uma diferença que não tem nada a ver com a qualidade do profissional ou a forma de trabalhar, né? Eu acho que o Brasil tem muito talento, vê-se mesmo. A publicidade brasileira tem de tudo, óbvio, né? Mas a boa publicidade brasileira é muito boa, né? Aliás, os profissionais brasileiros são reconhecidos no mundo inteiro, né? Vê-se, né? Você vê que a publicidade brasileira dá cartas no mundo todo. E a produção brasileira, você tem muitos diretores de fotografia brasileiros muito bons, muitos realizadores muito bons, atores brasileiros muito bons. A arte brasileira, a direção de arte brasileira é muito boa. Tem uma linguagem que é brasileira, vê-se muito, ou seja, por exemplo, o Manguinha tinha uma coisa, já faz
Ele agora faz séries na Globo, né? Mas ele tinha uma coisa na época que ele tinha um olhar muito estrangeiro, que era bem diferente do brasileiro, que era interessante. Eu uma vez filmei, por exemplo, em comparação, eu já filmei algumas vezes na Inglaterra. E essa história que eu vou contar é muito interessante para você ver o quanto é diferente a maneira de filmar de nós latinos, né? Tanto aqui em Portugal quanto no Brasil, dos ingleses, né? Então, por exemplo, Cristiano Ronaldo, tá? Então, vamos filmar com o Cristiano Ronaldo, ele estava ainda no Manchester, estava já saída do Manchester, mas a gente tinha ainda um filme para fazer com ele lá. Porra, filmar com o Cristiano Ronaldo é um saco. É uma delícia, porque ele é gente boa pra caralho, mas é um saco. Você tem 3 horas, ele tem que filmar, tirar foto da entrevista, o cliente vai lá e tem que dar o chapa... E é tudo ali, né? No relógio. Cara, eu tinha 60 planos para fazer em 3 horas. 60 planos. É impossível você fazer 60 planos em 3 horas. Eu sei que é impossível. Mas, tudo bem. Eu tenho muitos anos de experiência nas costas, então o que eu fiz? Eu tinha um dublê, né? Eu tinha um jogador de futebol dublê. Todos os figurantes que estavam jogando com ele eram da 2ª divisão inglesa, por isso ninguém ali, todo mundo sabia jogar futebol bem, porque a 2ª divisão inglesa é a sério. E estava tudo ensaiado. Eu tinha 2 câmeras, tudo marcado no chão, tudo. Tinha 2 trilhos, aqui em Portugal chama charriot, aí no Brasil acho que é 2 travelings, né? Sim. Todas as câmeras marcadas, todas as objetivas marcadas, tudo ensaiado. Na véspera, eu ensaiei tudo com os dublês. Com os dublês não, com os figurantes e com o dublê dele. Tudo. De manhã, filmei tudo que eu podia filmar com o figurante. E quando ele chegou, a luz está pronta, ele cumprimenta o cliente, tira uma foto lá, faz aquela coisa, me vê, cumprimenta, ô, Brazuca, tá, tudo bem? Não, bora lá, o que quer fazer e tal? Cara, fazer isso. Eu falei, bicho, eu preciso que você faça a jogada, aquela coisa, quero que você faça a jogada da tua vida, que você drible todo mundo, faça um balão para lá e chuta a bola. Ah, é isso? É isso. Tá, então vai. Vamos filmar, pum! O cara faz uma jogada daquelas assim, de você ficar assim, tipo de cair o queixo. O cara fez exatamente o que eu pedi. Ele passou a bola no meio da perna de todo mundo. O cara entra de carrinho. Ah, detalhe. O figurante que entra de carrinho, mas entra de carrinho a 1 metro dele. Porque se ele realmente acerta a perna do cara e pega a perna do cara, o Manchester United processa a gente e você está fudido. Eu vou pagar pro resto da minha vida, né? Enfim. Tudo isso ensaiado, com a câmera num ângulo que o cara faz um carrinho, você não vê que realmente ele não está em perigo, tudo isso, né? Toda essa porra toda ensaiada. Nossa, quando ele faz a cena, eu dou um grito de alegria, assim, o estresse passando, assim, foda-se do caralho, foda-se, vou lá e dou um abraço nele. E viro os 2 câmeras e falo assim, era para filmar, senhor? E aí você vê essa diferença, entendeu? Sim. Porque eles acharam, são câmeras, né? São câmeras de cinema ingleses, de topo, que acharam que eu ia fazer um ensaio com o Cristiano Ronaldo. Caramba. Tiveram 2 dias comigo lá. Tiveram um dia inteiro ensaiando, tiveram uma manhã inteira filmando com o duplo, né, com o dublê, e na hora que vai filmar Cristiano Ronaldo, não apertaram na porra do botão da câmera para filmar. Que doido. Caramba. Uau. Cara, aí eu vou dizer uma coisa. Eu quase tive um infarto. Foi uma das poucas vezes que eu achei que eu ia morrer numa filmagem. Foi esse dia, foi uma delas. Eu gritei em tudo quanto é língua que eu me lembro, que eu saiba, que eu não saiba, e quase matei os caras. E era o Ronaldo dizendo, meu, Alexandre, calma. Eu repito, calma, não, tem calma, tranquilo, bicho, na boa. Eu falei assim, na boa, caralho, esses caras acham que são quem? Você tá aqui, você fez uma jogada linda, maravilhosa, você nunca vai conseguir repetir. Você falou, não, eu vou conseguir. Eu falei, vai o caralho, você não vai repetir essa porra. Você fez aí, irrepetível. Não, eu vou tentar fazer de novo. Óbvio que ele não conseguiu fazer de novo. Ele fez 2, 3 vezes parecido, ele não fez de novo. Claro. Então você vê a diferença, entendeu? Ou seja, também não é só grana, entendeu? O que o brasileiro tem, o português tem também, né? Essa coisa latina, esse desenrascanço, essa maneira de resolver a coisa tem muito valor. Lógico. E é isso. Não. Nunca que um câmera brasileiro ou um português não filmaria.
Sim. Mas, enfim, é a maneira, entendeu? Ou seja, eu também aprendi Lógico, muito. cultural. Nunca mais, depois daquilo, aprendi a lição. Eu voltei a filmar lá, depois eu filmei mais algumas vezes e eu nunca mais caí nessa coisa. Ou seja, a primeira coisa que eu falei tá filmando com uma celebridade, tá filmando. Mesmo que seja tudo desfocado. Caguei, eu quero ter tudo, eu quero ter todo o material. Mesmo que o cara não esteja com a roupa certa. Mas eu aprendi, porque o pensamento era muito, né, cartesiano dos caras, assim. Porque eu não falei, eles acharam mesmo que eu ia fazer um ensaio. Como eu vou fazer um ensaio? Eu falei pro cara, falei assim, meu, como fazer um ensaio? Eu tenho 3 horas para fazer 60 planos com o Cristiano Ronaldo, vocês estão loucos. Por que vocês acham que eu fiquei a manhã inteira ensaiando? Ontem o dia inteiro ensaiando, vocês estão loucos? Não, com certeza. Enfim, mas é isso, são diferenças. Lógico. E assim, acho até interessante essa próxima pergunta, por você ter muito tempo aí em Portugal, de como é que vamos dizer assim, o split de profissionais que você trabalhou entre portugueses e pessoas de fora? Assim, quanto por cento são pessoas portuguesas, quantos são de outros? E por que eu estou dizendo que é interessante? Se você acha que isso mudou ao longo do tempo? De repente, no começo não tinha tanto, hoje em dia tem mais? Como é que é isso? Na verdade, no começo haviam praticamente só portugueses e hoje em dia já existem muitos profissionais estrangeiros no mercado. Eu filmei muito com diretores de fotografia espanhóis, muito mesmo. Houve uma época que nós filmávamos muito com diretores de fotografia espanhóis, hoje em dia já não é muito comum, até porque nós temos excelentes diretores de fotografia espanhóis e alguns brasileiros que estão aqui também. Filmei muito com diretores de fotografia belgas também. Houve uma época que houve muitos franceses aqui. Também é uma época, publicidade de fases, né? Teve uma época que os italianos tiveram muito aqui, teve muito italiano, muito diretor italiano aqui em Portugal. Não, nesse momento eu acho que, assim, é óbvio que a equipe técnica é maioritariamente portuguesa mesmo, mas você tem tem muita abertura para técnicos estrangeiros, brasileiros, espanhóis, franceses, tem um outro sul-africano, já teve americanos, já tá todo mundo globalizado, já está bem mais. Sim. Em pós-produção, então, por exemplo, a Show Off também tem uma pós-produtora interna, né? A pós-produção, por exemplo, é Babilônia. É um de cada canto. Sei. Sim. E aproveitando que você entrou, então, na Show Off, o que te motiva e como é que surge essa ideia de abrir estúdios, empresas aí em Portugal, de deixar de trabalhar para outras pessoas e abrir o seu próprio trabalho? E se em algum momento você cogitou empreender no Brasil ao invés de Portugal, ou se foi, porra, não, já estou aqui em Portugal, vamos aí. Como é que surge essa ideia de abrir a Mola, a Show Off? Como é que surge isso? A Show Off é um caso à parte, tá? Então, vou te dizer assim, pessoalmente, eu sempre fui empreendedor desde moleque. Minha primeira empresa tinha 6 anos e era uma empresinha de vender carrinho de rolemã. Caramba! Eu e meu primo criamos uma escuderia de Fórmula 1 de carrinho de rolemã e vendíamos no bairro, com 6 anos de idade. Eu tinha 6, meu primo acho que deve ter uns 4 anos a mais que eu. Então, o Alberto, eu e meu primo, lá no Campo Belo, a gente vendia carrinho de rolemã. Então, a coisa de ser empreendedor é uma coisa minha. Eu sempre tive comigo. Então, no Brasil, a gente fazia o Luciano, que é esse diretor também que trabalha comigo até hoje, e que é a gralha do Castelo Rá-Tim-Bum, também fez lá o Bambalalão, e sei lá quantas coisas que o Luciano fez no Brasil. A gente também tinha no Brasil uma produtorinha que fazia teatro, fazia esses quadros no TV Mix, fazia coisinhas para televisão. Quando nós viemos para Portugal, óbvio que no início a gente nem imaginava ter empresas nem nada. Mas nós abrimos primeiro a Mola. A Mola tem uns 27 anos, acho. E a Mola começou também assim um pouco para fazer teatro, um pouco para fazer programas infantis, que é o que a Mola faz até hoje, né? Nós trabalhamos com a RTP desde que eu cheguei até hoje. Este ano nós vamos fazer pelo menos 2 ou 3 projetos infantis para a RTP. Nós trabalhamos até hoje. A RTP
meu cliente, ou nós temos uma parceria até hoje. Desde que eu cheguei até hoje, continuamos trabalhando junto com eles. Naquela época eu vim para Manipal Bonecos, hoje em dia forneço programas de televisão infantis para eles. Sempre com muito respeito de ambas as partes. Eu gosto muito de trabalhar com a RTP. Tenho lá pessoas incríveis. A Show Off já foi diferente. A Show Off surge com um convite a maior produtora do mercado, na época, há 21 anos atrás, chamava-se Nova Imagem. E quem era a Nova Imagem? A Nova Imagem era o universo paralelo do Seu Pedro e da Dona Arlete. Em Portugal existia um Seu Pedro e uma Dona Arlete, que se chama Norberto e Lucília, que era exatamente um diretor, que é o Norberto, e uma administradora, que é a Lucília. E eu tive o prazer de apresentá-los, o Seu Pedrinho e a Dona Arlete, ao Norberto e a Lucília. Eles se conheceram. Um dia eu jantei com os 4, foi assim um momento histórico da minha vida, aqui em Portugal. Seu Pedrinho, a Dona Arlete, eu com a Dona Arlete não tenho contato, o Seu Pedrinho até mantive algum contato um tempo, mas sou muito amigos do Norberto e da Lucília, que são os donos da Nova Imagem. A Nova Imagem hoje em dia é estúdios e aluguel de equipamentos e tudo. E eu tinha muito trabalho como freelancer. Naquela época ainda era a época do fax. Então eu tinha um fax em casa, e eu recebia os pedidos de filmes na minha casa por fax. As agências falavam: Alexandre, tem esse filme para você, Alexandre, tem esse filme para você. E eu meio que escolhia as produtoras com quem eu queria trabalhar, porque eu falava assim: bom, aquela produtora tem uma boa produção, mas os caras são fracos em pós-produção. Aquela tem uma tem muito equipamento, mas a produção não é muito boa. Então, eu tinha tanto trabalho com freelancer que eu ia escolhendo as produtoras com quem eu trabalhava. Mas eu tinha preferencialmente, eu trabalhava muito com a Nova Imagem, e eu gostava e gosto muito da Lucília, na época eu chamava Dona Lucília, depois, hoje em dia chama Lucília, e do Norberto, porque eles são muito respeitosos. O Norberto é um realizador incrível, assim, um talento incrível e tecnicamente incrível. E então eu comecei praticamente só a trabalhar com eles em exclusividade, e eles resolveram que estava na hora da Nova Imagem dar um passo em frente e mudar de nome, e me convidaram para sócio. Não da Nova Imagem em si, mas dar um novo nome para a Nova Imagem, que foi o nome que eles escolheram, inclusive, que eles tinham, porque não fui eu que escolhi o nome, era deles a empresa, a Show Off era deles, e me convidaram para sócio. Eu, na época, fiquei assim muito atarantado, porque eu não estava à espera, fiquei cagado de medo mesmo, assim, né? Eu tinha 30 anos, tinha 29, 30 anos, eu tinha 30 anos. Não tinha feito 30 anos ainda. E falei assim, cara, e imagina, eles eram a maior produtora do mercado, né? Então, peraí, vocês vão fechar e vão abrir outra? E ela falou: olha, não faz sentido você entrar como sócio da Nova Imagem, porque a Nova Imagem é um império, um negócio enorme e tal, mas vamos abrir uma nova e você, a partir de agora, é nosso sócio, meio a meio. Eu falei: mano, eu não tenho um centavo para entrar aí, né? Quer dizer, o dinheiro que eu tenho não chega aos pés do dinheiro de vocês. Eu falei: não faz mal, não. Vamos fazer o seguinte, cada um entra com 5 mil euros e com esse dinheiro a gente aluga uma sala. E foi assim que começou a Show Off. Caramba! E no primeiro ano, nossa, a gente arrebentou. O primeiro ano foi assim... Primeiro ano. E o Norberto, que nós somos amigos até hoje, eu, o Norberto e a Lucília, eles são donos de um complexo de estúdio e de aluguel de câmera, de equipamento e tudo. Nós trabalhamos, eu alugo, eu tenho uma relação comercial muito grande com eles até hoje, né? Óbvio, né? As nossas empresas. E fora isso, nós temos uma amizade, uma parceria enorme. Eles foram uma espécie de pais aqui para mim, assim, né? Porque a diferença de idade é grande da gente. Eu imagino que eles tenham 20 ou 30 anos a mais do que eu. Acho que talvez seja muito, 20 anos. E, cara, eles me ensinaram tudo. Tanto é que quando eles decidiram sair da produtora, eles me chamaram para jantar na casa deles e falaram: olha, a gente está muito cansado, nós já trabalhamos há muitos anos nisso e a gente acha que está na hora da gente deixar a produtora só para você. E eu
eu fiquei assim, tipo, Uau. como? Não, acho que está na hora da gente sair e a produtora fica só para você. Eu falei, não, mas eu não quero a produtora só para mim. Não, fica, não, continua comigo como sócio. Não, mas é que não faz sentido. O Norberto não quer mais dirigir, ele cansou, ele quer pintar, ele quer fazer a carreira dele de artista plástico, ele cansou. Eu falei, não, mas tudo bem. Vocês ficam como sócio, o Norberto não dirige, tudo bem. Ela falou, não é tudo bem, não é justo você trabalhar e a gente ir lá buscar o lucro no final do ano. Não, vamos sair. Eu falei, mas eu não vou conseguir, como é que eu não sei fazer? Como é que eu vou gerir aquela porra? Tá maluca? Tá? Ela falou, não se preocupa. Eu te ajudo enquanto você precisar, eu te ensino, eu te ajudo o que você precisar. Então, durante uns 3 anos, ela meio que me deu uma assessoria assim, gratuita de gestão, quer dizer, até hoje, né? Até hoje, se tiver alguma dúvida, se eu precisar, eu ligo para ela e pergunto, na verdade, né, para a dona Lucília. Até hoje eu peço ajuda se eu precisar, mas na verdade foi assim. Eu me borrei de medo, eu lembro perfeitamente. Agora que eu estou contando, estou lembrando que eu saí da casa deles assim, cara, eu estava vidrado, assim, tipo, putz, o que eu vou fazer na minha vida? Como é que eu vou... Lógico. E pronto. E deu agora certo, passou 20 né? anos dessa história, passaram mais ou menos 20 anos, porque a produtora tem 21. E ela falava, não, você é capaz. Eu falava, não sou nada, eu sou só diretor, eu não sou empresário. Ela falou, não, você é empresário sim, você tem a Mola já deu certo. Como é que você a Mola já deu certo? Porque a Mola já fazia programas para RTP infantil, né? Programinhas infantis. Mas você tem a Mola, como você não é empresário? Eu falei, tá bom, mas a Mola é uma coisinha pequenininha, faz programas infantis com budget pequenininho. Ela falou, homem, a diferença, não existe diferença, pelo amor de Deus, é a mesma coisa. Ele falou, não, tem diferença sim, publicidade é diferente. E pronto, e já passaram 20 anos dessa história. Sim, caramba. Não, e é o que você comentou em vários momentos aqui, né? Às vezes as coisas parecem, e lógico que é normal ter o estresse, ter o nervosismo, mas que depois vira isso que a gente está fazendo agora, né? Histórias para a gente contar e dar risada e tal. Então, às vezes tem que sair um pouco dessa zona de conforto e acho que se dedicando as coisas tem tudo para dar certo. E que bom que deram, né? E daí, enfim, cara, já são 30 anos fora, então talvez até, não sei nem se você vai ter uma resposta de, puta, isso ou aquilo, mas do que você sente falta do Brasil? Tem alguma coisa que às vezes você fala, pô, cara, isso aí, sei lá, tipo um chopp do boteco, sei lá, alguma coisa assim. O que você sente falta do Brasil? Chicabon. Sim. Sinto falta das barraquinhas de praias, na barraquinha de praia. Você chegar e sentar naquelas barraquinhas de praia e dos caras te atenderem como rei, assim, na barraquinha de praia. Trazerem caipirinha, te trazerem as coisas todas, você tá lá só sentadinho e no final do dia você passa lá e acerta. Cara, eu não sei, eu não sinto muita falta do Brasil, não. Eu gosto do Brasil, óbvio. Tenho amigos no Brasil e parentes. Sinto falta dos meus amigos, de alguns amigos. Perdi muitos amigos na altura do Bolsonaro, na altura do início do Bolsonaro, que depois também vim descobrir que não eram assim tão amigos quanto isso. Sinto falta, óbvio, de estar com alguns parentes, mas não... Essa falta que eu sinto é isso. Eu vou ficar uma semaninha na praia ou ficar lá deu, tá bom. Lógico. Deu, valeu, não tenho assim, não tenho esse saudosismo, não. Mas é isso, são 30 anos. Eu, quando estou no Brasil, sinto muita saudade de Portugal. Não tenho... Gosto muito do otimismo brasileiro, acho que é aquela alegria brasileira, o otimismo e tal, a maneira de encarar a vida com alegria e com otimismo, mas também acho que é esse exagero e esse excesso de otimismo brasileiro que também fazem com que o Brasil não vá para frente, porque ninguém leve aquela coisa a sério. Você vê essa coisa que está acontecendo agora na pandemia, né? A gente viu, né, não teve carnaval, mas teve carnaval, né? Não Sim. teve um carnaval público, mas teve um carnaval privado, porque as pessoas fizeram festas, fizeram desfiles privados, Você viu a quantidade de vídeos que apareceram na internet, no Instagram e tal, de gente. Essa coisa muito blasé que o brasileiro faz, que depois a coisa parece que está todo mundo se auto-sabotando constantemente, entendeu?
Sim, é. É o lado ruim do excesso de otimismo, entendeu? Do excesso de alegria. Antigamente, em Portugal era muito pessimista. Já não é mais tanto, graças a Deus também, porque Portugal era muito pessimista, eles eram muito tristes, muito pessimistas, os portugueses eram muito tristes, já não é. Felizmente, já não é. Também houve uma mudança bastante de paradigma, mudou muito a autoestima portuguesa e tal. Mas esse excesso de alegria do brasileiro, de deixar tudo, de levar tudo na boa, sabe? Assim, do tipo, o Covid não é sério, tem camelô vendendo atestado de que tomou vacina e tal, e o pessoal acha graça. Qual graça? Isso não tem graça nenhuma, isso é um perigo. Isso não tem, entendeu? Você pode até achar graça na nossa da risada, mas se você pensar um pouquinho, assim, isso não é... Você não pode brincar com isso. Então, o que tem de bom no Brasil também é o que tem de mal no Brasil, entendeu? Eu sinto falta dessa alegria, dessa criatividade brasileira de lidar com a coisa, mas eu sinto que é isso que faz com que o Brasil não vá para frente, entendeu? O pessoal não leva as coisas a sério, sabe? Tipo, e essa pandemia meio que veio mostrar como é possível, o negócio está tão descontrolado lá, como é possível? Como é possível, assim, parece que ninguém levou a sério essa porra, sabe? Assim, tipo, gente, e aí você conhece gente que está fechada em casa e que se acha um idiota que está fechado em casa, que vê todo mundo na rua, e gente que está na rua que está fazendo os outros que estão fechados em casa idiotas, porque afinal de contas não está ajudando em nada, porque o negócio não anda. Enfim. Mas é isso. Sim, não é muita coisa que eu sinto saudades, não. Sim. Pelo nosso papo aqui, fica muito claro que, enfim, está com suas raízes em Portugal, tal, mas você chegou já em algum momento cogitar trabalhar ou se mudar para algum outro país? Então, não sei, algum outro lugar da Europa, algum outro lugar assim? Neste momento, sim. Há uns anos atrás, não, porque meus filhos eram pequenos. Mas agora que meus filhos já cresceram, é uma ideia que cresce cada vez mais na minha cabeça. Até porque, quando você vive em Lisboa, Lisboa está a 3 horas de distância, por exemplo, de Frankfurt. Você está a 1 hora e pouco de Londres, está a 1 hora de Madrid, está a 1 hora e meia de Barcelona, se não me engano. Nós estamos muito próximos de muitos lugares interessantes da Europa. Você está, se não me engano, a 9 horas de Nova York. Então, eu tenho... Cada vez mais eu olho para o que se faz no streaming, né? Netflix, HBO, Disney, na Apple TV. Cada vez mais isso me seduz, cada vez mais eu olho para isso e falo assim, nossa, isso é uma área que me interessa cada vez mais. E eu acho que se precisar sair daqui de Portugal para abraçar um projeto como esse, eu iria na boa. Que legal. Iria na boa. Não, poxa, cara, isso inclusive é uma mudança bem interessante, né, dos streamings agora serem praticamente alguns dos estúdios, né, mais interessantes e mais appealing, né, uma coisa que há um tempo atrás era impensável, né, muito... Eu tô vendo cara, cada vez mais, né, você assistiu a Gambito de Dama, né? Sim, Gambito da Rainha saiu aqui no Brasil. Aqui não, lá no Brasil, como o Gambito da Rainha. Nossa, série, espetacular, cara. Né? Espetacular. Agora eu estou vendo, nós estamos vendo Servant, que é da Disney, não, da Apple TV. Cara, é uma série fantástica. E assim, cada vez mais você... E mesmo que se faz em Espanha, é muito bom, cara. Eles estão mandando muito bem aqui do lado. Sim. Em Portugal, a gente ainda está muito no começo. A ficção, nesse nível, está muito devagar ainda. Só agora, esse ano, acho que fizeram as primeiras 2 séries para a Netflix. Eu ainda não vi nada. Eu estou à espera, assim, estou bem ansioso para ver o que vai sair, para ver se sai alguma coisa boa. Mas aqui do lado, aqui em Madrid, por exemplo, os caras estão arrebentando, cara. Estão falando coisas muito boas. Uhum. E não é só, né? Eu já vi séries alemãs, né? Dark, você já viu Dark? Sim. Tem uma série chamada Bron, que é uma série que se passa na Suécia, que é fantástica. Acabou, assim, acabou. Hoje em dia, você tem coisas feitas no mundo inteiro. No Brasil, que não é uma série americana, mas também, né, feita por um brasileiro, que é o Marcos, que é uma puta série espetacular. Sei lá. Eu, para isso, realmente mudaria de Portugal na boa.
Legal. Mudaria nesse sentido, né? Nunca vou deixar de estar em Portugal, né? Lógico. E até é interessante o que você comentou das suas filhas, tal. E você comentou que você hoje se vê muito como português, mas acabou não mudando o sotaque. É uma curiosidade, tá? Você vê algum brasileiros que mudam sotaque ou é uma coisa que não muda mesmo? Não. Se suas filhas falam com sotaque português ou com sotaque brasileiro? Eu tenho 2 filhos e uma filha. Todos nasceram aqui e falam todos português de Portugal. Aliás, quando eles tentam falar em brasileiro, né? Brasileiro, ridículo, porque fica ridículo. Para falar com a minha mãe, eles tentam forçar a falar em português do Brasil e fica cômico, assim, porque é péssimo, não conseguem. Igual existem alguns brasileiros. A gente falando português de Portugal também devem achar ridículo, né? É ridículo. Existem alguns brasileiros que conseguem, mas quando vêm para cá mais novos. Eu talvez na idade que eu vim, se eu tivesse me esforçado, eu teria conseguido. Mas quando vem alguém assim com 30 anos ou com 25 anos, então não consegue. Sim. Quer dizer, não consegue. Talvez se o cara for com um fonoaudiólogo, um ator que queira se esforçar e tal, talvez conseguisse, mas é muito difícil. Acho que realmente de convivência acho difícil e até acho que uma comparação válida é o accent para o inglês de, sei lá, de uma criança brasileira que estudou a vida inteira em escola americana e daí vai ter, né? Vai falar laptop, GameCube. Versus uma pessoa, por exemplo, que mora nos Estados Unidos depois de adulto, é muito mais difícil, né? Porque você já está com algumas travas, com alguns vícios, né? Que não se perde, né? Já está muito enraizado em você, só com, como você falou, com um trabalho, um estudo mesmo específico, né? Para atuação, para locução, daí talvez, né? Mas eu confesso que eu nunca vi, por exemplo, já alguns atores brasileiros vêm para cá e pedem ajuda para entrar no mercado, e eu digo para eles assim: você pode conseguir entrar no mercado como fazendo personagem brasileiro. Porque eu nunca vi um ator brasileiro chegar aqui e conseguir falar português de Portugal. Nunca consegui, nunca vi. Nunca vi. Pode ser que alguém algum dia consiga vir e me provar, mas até agora eu nunca consegui. Lógico. O que eu faço, contigo eu estou falando mais abrasileirado do que eu falo normalmente. Eu não falo assim. O que eu faço é, eu construo todo o meu pensamento em português de Portugal. O meu sotaque é brasileiro, mas a maneira que eu falo as frases e a minha construção de pensamento é em português de Portugal. Por exemplo, há uma pequena diferença aqui que diz muita, que é bastante grande, por exemplo, que é o tratamento. Você aqui trata as pessoas por tu ou por você. E essa pequena diferença é enorme socialmente. Claro. Tratar por tu é muito próximo. Então, se você tratar alguém por tu, você está tratando alguém mesmo, eles até têm uma expressão que é tu cá, tu lá, é tratar uma pessoa com muita intimidade. Então, se eu estiver te tratando por tu, eu estou te tratando com muita intimidade. Se eu estiver te tratando por você, eu estou te tratando com algum afastamento. Estou te tratando com respeito e alguma seriedade, alguma solenidade. E eu faço isso com os portugueses. Eu os trato por você ou por tu, mesmo falando abrasileirado. Lógico. E não deixo que me tratem por tu quando eu não quero. Por exemplo, eu vou numa loja e eu não deixo que o balconista me trate por tu, se eu não quero. Sim, sim. Porque é uma falta de respeito. Entendeu? É uma falta de respeito. A pessoa está te faltando respeito. A não ser que a pessoa seja realmente, sei lá, você teve uma empatia logo ali com o vendedor e você deixa ele te tratar por tu e tal, enfim. Mas normalmente, e isso é uma coisa que é completamente natural em mim, eu não faço isso forçado, é uma coisa que já enraizou. Mas o sotaque não perco mesmo. E até... A única coisa que eu faço é quando eu estou, por exemplo, em reuniões na produtora, ou mesmo reuniões e tal, eu falo mais aportuguesado, eu não falo cara, eu não falo algumas expressões brasileiras, porque eu perdi completamente. Quando eu estou falando, por exemplo, contigo, estou falando com a minha namorada, estou falando com alguns amigos brasileiros, eu
tem uma tendência de abrasileirar um pouco mais por estar com brasileiros. Lógico. Mesmo com o Marcelo. Aliás, eu tenho um amigo, por exemplo, que às vezes eu brinco muito, também é um criativo português que é muito meu amigo, que eu gosto muito, que é o Nuno Jerônimo. E às vezes eu começo a falar com ele, começo a falar brasileiro, assim, brasileiro rápido. E ele fala assim: ô, Alexandre, peraí, eu não, desculpa, eu estava falando com a Tamires e peraí. Aí eu volto e começo a falar com ele em sotaque brasileiro, mas construção de frase em português. Porque realmente a gente não percebe, mas é muito diferente. Sim, muito sim. diferente. Acaba sendo um pouco no automático. E você comentou da sua experiência lá quando você foi filmar no Brasil e que teve um primeiro momento de, pô, quem é esse cara, tal. Tentando trazer isso para Portugal, e talvez não tenha acontecido, é mais uma curiosidade minha, de talvez em algum momento, por você estar falando em sotaque brasileiro, você já sentiu alguma vez de, pô, não, o cara não sabe nada aqui de Portugal, tal? Não, também tem isso, sim. Não, também tem, e acontece também. Já vi também acontecer com um diretor de fotografia brasileiro recém-chegado, a equipe técnica também, assim, tratar o cara assim um pouco mais com certo desdém até ele provar que sabe, é natural. Eu acho que tem a ver mesmo, é um pouco da profissão, né? Eu acho que imagino eu que, enfim, que numa equipe de Fórmula 1 deve acontecer isso, né? Chega um mecânico novo, enquanto ele não prova que sabe, ou chega um piloto de Fórmula 1 novo ali para testar o carro, enquanto o cara não dá umas voltas a sério, ninguém leva ele muito a sério, né? Acho que é um pouco isso, assim, acontece também. Né? E acho até, às vezes, porque é lógico que tem uma parte muito técnica tanto da nossa profissão como da sua, mas também tem uma questão, às vezes, tão subjetiva que às vezes vai meio no automático de, tipo, essa coisa, subjetividade acaba, tipo, já achando uma coisa. Tem um caso do Fábio Seidel muito interessante, que ele falavam toda hora para ele, não, isso aqui tá muito brasileiro, muito brasileiro. Daí ele mandou um português escrever e o cara, não, isso aqui tá muito brasileiro. E daí acontece direto aqui. Ele falou, mas é um português dele. É que ele tá passando muito tempo com você, sabe? Então, às vezes, tem assim. Isso acontece muito aqui. Acontece muito. Isso já aconteceu com o Fábio, aconteceu com o Edson, aconteceu com o Marcelo, acontece com muita gente, que é uma tendência o cliente falar assim, isso está em brasileiro. E aí você fala assim, mas olha, quem escreveu foi um português. Porque o cliente, na verdade, o que acontece? O cliente está ouvindo você falar, né, você em brasileiro falar, e ele acha que aquilo está falado em brasileiro, ou está escrito em brasileiro. Ou porque está numa linguagem mais publicitária, mais direta ou mais vendedora, não soa tão normal ou tão português quanto ele desejaria, mas exatamente, está numa linguagem mais publicitária, né? Está numa linguagem mais ali vendedora. Isso acontece muito, isso do Fábio. Sabe que o Fábio foi uma história engraçada, né? Quando eu conheci, ele tinha acabado de chegar aqui na Macan, Portugal, e a gente criou uma empatia logo assim, uma amizade logo de cara. E eu tenho uma brincadeira que eu faço sempre com todos os estagiários ou com os criativos novos que eu conheço, porque como eu trabalho há muitos anos nisso, eu virei para ele e falei assim, cara, eu vou te tratar muito bem. Ele falou, por quê? Eu falei, porque um dia você vai mandar nessa porra toda e eu não quero que você se vingue em mim. E ele ria, ele falava assim, imagina. Eu falei, não, meu, um dia você vai mandar, um dia você vai ser muito fodão, você vai mandar nisso tudo e eu quero que você se lembre de mim. E ele era garotão, assim, ele era, imagine, tipo, criativo júnior ali na Macan e tal. Caramba! E aí outro dia a gente tava conversando, ele falou assim, pô, Fábio, lembra que eu te falei? E ele falou, porra, meu, nunca mais me esqueci disso. Eu falei, garoto, tá vendo? Caramba. Mas eu brinco isso com todo mundo, assim, um estagiário, tá na reunião, alguém fala assim, isso aqui são estagiários. Aí eu viro para eles e falo assim, olha, vocês que são estagiários, lembrem de mim, porque um dia vocês vão ser os diretores criativos aqui, mas eu vou continuar a estar filmando. Então, por favor, lembrem de mim quando vocês continuarem filmando. E aí os caras dão risada, porque esses caras depois viram mesmo Lógico. Diretor criativo, vão para Nova York, vão para sei lá para onde, e acham graça dessa brincadeira que eu costumo fazer com eles. Até porque, todo mundo tem que começar de algum lugar, né? Então, isso que você fala é muito verdade, né? Porque o cara tá por baixo agora, eventualmente ele vai estar por cima e é parte da vida. Não, e depois no caso do Fábio, de algumas outras pessoas, mas o Fábio especificamente, você já via logo de cara, assim, pelo discurso, pela conversa, que ele era... Você percebe logo, né? Quando você conhece alguém que tem mesmo inteligência, tem talento. O Fábio logo de cara, assim.
logo no início, assim, ele era garotão e você já percebia que ele tinha talento, que ele não era mais um, já dava para perceber. Sim. Percebia-se logo. Antes da gente ir para a última pergunta, que eu sempre fecho aqui, aproveitando, vamos numa coisa um pouco que eu chamei de pergunta bônus, né? Que quando estava olhando seu LinkedIn, eu vi lá que você falou diretor, produtor e um dos maiores fãs do Batman, né? Que é um dos motivos pelo qual a gente está aqui usando camiseta, né, do Batman. Também sou muito, muito fã, um dos meus super-heróis favoritos. E aproveitando que eu estou aqui falando, poxa, com um fã de Batman que trabalha com filmes, que dirige, produz, tal. Se você tivesse, assim, o poder de dirigir ou produzir alguma coisa do Batman, como é que seria esse filme? Como é que seria o Montenegro Cut, né? Vamos dizer assim. Seria o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, com o Clint Eastwood a fazer de Batman. É o grande sonho da minha vida. E vou dizer uma coisa, eu acredito que pode ser concretizado, adoraria que fosse comigo, mas pode ser concretizado um dia, porque eu acredito numa coisa que eu venho dizendo há anos e está cada vez mais próximo de acontecer, que é o futuro. Você vai ter, os atores digitais vão ser tão reais que você não vai saber a diferença de um ator digital para um ator de carne e osso. Então você vai poder ter o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller exatamente como ele é, e você vai poder pegar o Clint Eastwood e colocá-lo ali como um Batman velho, né? Um Batman coroa ali. Lembra? Você viu? Eu imagino que você leu, né? O Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, que ele é mais no final da carreira, cansado, tal. Sim. Imagina ele com o Clint Eastwood fazendo aquele Cavaleiro das Trevas. Cara, ele ia ser o melhor Batman de sempre, ia ser o melhor filme do Batman de sempre. Se você falar assim, qual é o teu maior sonho na vida enquanto diretor? Seria fazer esse filme. Caramba. Não, agora eu fiquei com vontade de ver esse filme agora. Pô, cara, foda. Uma história foda com um cara foda. Porra, caralho, foda. Nossa, ele ficaria... Putz, eu sei que hoje em dia, né, com a idade que ele tem, mas eu faria, por exemplo, se eu pudesse, imagina, você fala assim, sei lá, caiu aí na o Nolan te ligou e falou, vem cá, faz o que você quiser. Te chama para os Estados Unidos e fala assim, ok, o que você fala? Assim, então foi o seguinte, vou chamar os melhores caras CGI do mundo, vou chamar um fulano para fazer de papel dele, vou chamar o Clint Eastwood para fazer a voz e vou só filmar o Clint Eastwood dando texto em fundo negro só para tirar as expressões dele, vou aplicar tudo em pós-produção na cara de um fulano qualquer e vou fazer com o Clint Eastwood. Tinha certeza que ficava o melhor filme de Batman de sempre. Foda. E falando dos que já existem, qual que é a sua versão do Batman até agora que você mais gostou? É o do Nolan. Não tem como, né? Eu gosto essa sacanagem comparar. É outro nível mesmo. A pior é esse Ben Affleck, que é uma mais que o George Clooney, do Joe Schumacher. Eu acho que o George Clooney já era uma piada de mau gosto, mas o Schumacher e o George Clooney já nem conta para o campeonato. Mas se você pensar, eles vieram numa sequência do Tim Burton. Então até tinha uma coerência. Porque o Tim Burton fez aquela brincadeira, né? Ele fez a linguagem dele, avacalhou, fez uma coisa muito bacana na linguagem dos anos 60, ou seja, ele veio na sequência da linguagem dos anos 60. O Batman dele, do Tim Burton, é muito bom mesmo, eu gosto muito. O Joe Schumacher fudeu com aquela merda toda, e o George Clooney é ridículo, mas é como no Brasil. Quando você acha que o fundo do poço chegou, aí vem alguém e você fala assim, não é possível ter alguém pior do que alguém que manda estocar vento e faz uma ode à mandioca. Não, tem, pode ficar, tem. E vou te dizer, se calhar ainda tem alguém pior que esse também. Tem. Então conseguiram. Tem alguém pior do que o George Clooney para fazer o Ben Affleck. E tem um pouco o que você falou, né? O George Clooney já, imagina, é um filme todo espalhafatoso, assim, de brincadeira, né? Era um filme já meio feito para ser tosqueira, né? Diferente de quando você tenta fazer uma coisa séria. Tinha os mamilos, lembra? Bate-mamilos, sim. Os bate-mamilos. Já era o bate-cartão de crédito também, que ele usava.
Aquilo já era ridículo, né? Agora, eu ainda sou muito fã do Batman do Adam West. Eu sou assim, muito barriga de fã chope, mesmo. tudo. Sim, muita nostalgia. Eu gosto muito. Eu tenho muita coisa. Eu tenho réplica do Batman da Adam West. Eu tenho toda a série. Enfim, eu sou muito fã do Adam West. Eu seguia, né? Enquanto ele era vivo, seguia na rede social, comentava as coisas dele. Caramba, Nossa, uma vez ele legal. pôs um like num comentário meu, eu fiquei super emocionado. Cara, ele é o verdadeiro Batman. Sim, não, ele é o poxa, verdadeiro Batman. com certeza. Até para mim, que vi um pouco depois, acho que foi a grande introdução das pessoas, né, para o Batman. Foi o que trouxe para casa de muita gente, né? Meu pai ontem estava até falando disso, ele falou, não, pô, Batman do Adam West era tipo aquela coisa que todo mundo via, pô, pá! Era sensacional. E tinha ali uma coisa, não, era incrível aquilo. Aquilo foi, até hoje, né? Eu ainda vejo, de vez em quando eu vejo, assim, óbvio, né? Você tem que ter um filtro, mas é muito bom, cara, é muito bom mesmo. Sabe que ele foi convidado, né? O Nolan convidou ele para ser o Thomas Wayne no primeiro filme, mas ele não aceitou. Uhum. Ele não aceitou. Ele não aceitou porque ele disse que o Batman só via um, que era ele. Sim. Mas foi uma pena, eu fico com pena dele não ter aceito. Seria sido uma puta homenagem, né? Uma cameo bonita, com certeza. Foi uma pena ele não ter aceito. Sim, e com base, a gente só viu o trailer até agora, né? Mas e o filme do Robert Pattinson? Qual é a sua expectativa para esse filme? Meu. Expectativa zero. É que é complicado. É aquilo que eu te falei. Sim. É aquilo que eu te falei. É que nem o Brasil. Você tem uma maluca que estoca vento e faz a ode à mandioca. Aí você fala, nunca vai ser nada, nunca vem alguma coisa pior que isso. Vem. Sim. Vem uma bem pior. E também muito difícil, né? Qualquer coisa que vier, independente de nível, depois do filme do Christopher Nolan, eu lembro que, cara, como você vai chegar em alguma... Porque aquilo eu acho que tem outros grandes filmes de super-herói, mas foi uma coisa que para mim foi... Cara, isso não é um filme de super-herói bom. Isso é um filme bom. Ponto. Foda-se. É um filme que... Tanto é que muita gente que não via filme de super-herói via por ser um filme, exatamente. Sim, O único que é mais parecido com o super-herói, que é o terceiro, é o único que é o piorzinho, né? Exatamente, porque é mais parecido com o filme de super-herói. Sim. Eu não estou botando muita fé no vampirinho, não. Espero estar enganado, mas eu acho que ele não vai muito. Mas até melhor, né? É melhor a gente ter expectativas baixas, porque daí é mais fácil de você se surpreender, né? Verdade. E daí a gente... Pós esse nosso momento geek, nerd aqui, foi uma delícia. Me fala, assim, eu geralmente falo que a resposta dessa última pergunta é assistir o vídeo inteiro. Mas que dica que você daria para quem quer trabalhar fora do Brasil? Seja uma coisa que, poxa, a pessoa precisa saber ou alguma coisa que você gostaria de ter sabido quando você ainda estava pensando em ir para Portugal? O que você acha que é uma coisa importante das pessoas terem na cabeça? Eu acho que... Estou aqui pensando até nas pessoas mais recentes que eu conheci, que vieram e tal. Eu acho que hoje em dia você já não tem desculpa para dizer que você foi apanhado de surpresa. Com as ferramentas que a internet te dá, você dizer que você foi surpreendido. Eu fui para Portugal e não sabia o que me esperava. Eu fui para os Estados Unidos e fui surpreendido. Eu fui para a Alemanha e fui completamente apanhado de surpresa. Eu fui para a Noruega e passei frio. Eu fui para a Austrália e me senti completamente sozinho. Foda-se, não tem desculpa. Com a internet não tem desculpa. Você tem todas as ferramentas do mundo para saber aonde você está se metendo. Mas acho que a principal dica mesmo é perseverança. Não tenha pena de você mesmo. Seja homem ou seja mulher, né? Seja forte, tenha coragem, enfrenta. Se é para ir em frente, enfrenta. Não vai achando que vai ser fácil, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas não vai ser fácil, mas não é fácil para você, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Então, se você está querendo uma coisa fácil, não faz, não sai.
Sim. Eu estou falando isso para você, mas estou falando isso para mim. Se eu quiser sair daqui para ir dirigir filme para Netflix, para os Estados Unidos, ou para a Espanha, ou para a Alemanha, ou para a Finlândia, ou para o que quer ser, eu não posso sair daqui achando que vai ser fácil. Se eu sair daqui achando que vai ser fácil, é 100% de chance que vai dar errado. Então, sai sabendo que vai ser difícil e não desiste. Sim, acho muito interessante essa resposta que você deu, porque eu vejo muito como eu vejo o meu canal aqui, o meu canal de assim, cara, o objetivo do Publicitário na Gringa é trazer informações para as pessoas fazerem com as próprias mãos o que elas querem, mas assim, não adianta, às vezes, vem muita gente me perguntar coisas e eu adoro responder, mas às vezes vem pessoas querendo a fórmula mágica para, sabe, como ser uma pessoa de sucesso sem ter que fazer nada. Tipo, não existe isso. Exatamente. Isso é uma boa. Como fazer sucesso sem ter que passar por nada do que você passou e sem ter que mexer uma palha e mexer meu cu da cadeira? Eu tenho a solução. Tenha pais ricos. Né? Nasça numa família rica. Pronto. Você cara, tem sucesso sem precisar fazer um caralho. Justamente. Isso é fácil. Imagino eu também. Eu não tive pais ricos, eu não sei. Mas imagino que deve ser um bom caminho para você fazer sucesso sem precisar se preocupar com nada. Mas então, não tem. Existem N livros, né? Existe uma porrada de livros de autoajuda que podem te ajudar a segurar a onda. Mas, na verdade, se você desistir, não vai chegar lá. E se você ficar com pena de você mesmo, não vai dar certo. Sim, até engraçado isso que você falou de pais ricos tal, e a gente falou de, poxa, tem que ter sorte, mas tem que ter competência. Voltando no Batman, eu vi uma piada um dia desses que era não sei quantos milhões de multibilionários no mundo. Nenhum deles resolveu se vestir como um morcego para combater o crime. E tem muito isso, né? Pô, o Batman tem até aquela piadinha que, qual é o seu superpoder? Eu sou rico. Mas não é, o Batman ele não é o Tony Stark que tem todo o dinheiro. Não, ele é um cara que tem outras virtudes importantíssimas do cara, que não é só que ele tem os recursos, né? Tem outras coisas em volta que é o trabalho do cara e o senso de justiça e tudo, né? Que o dinheiro não compra, né? Ele tem uma coisa que o Tony Robbins, né? Sabe quem é o Tony Robbins, né? Aquele guru lá da autoajuda, que ele fala, né? Ele tem a obsessão, né? O Batman ele é um obcecado pela justiça e é rico. Então ele tem as duas coisas, mais do que o Tony Stark. O Tony Stark ele é um excêntrico que resolveu fazer show-off com a vida dele e trilhou aquele caminho. O Batman não, ele é um cara obsessivo pela vingança e pela justiça, que usou todos os recursos que ele tinha para pôr em prática a obsessão dele. Essa é a grande diferença entre eles. Sim, com certeza. E com esse momento maravilhoso, queria encerrar a entrevista te agradecendo muito, cara. Foi, Alexandre, assim, lógico que todo papo aqui é muito legal, mas assim, tem alguns papos que, eu acho que foi um grande papo assim, que me diverti pra caramba legal. E também pude aprender muito. E tenho certeza que quem assistir também vai ser. Então, cara, só te agradecer por essas, cara, Imagina, obrigado eu pelo convite. E foi uma delícia e muito, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Tá bom, imagina, obrigado eu. Obrigado pelo convite, boa sorte aí, corra tudo bem com o teu canal e vai dando notícias. Espero que vocês tenham gostado de assistir essa entrevista tanto quanto eu gostei de gravar ela. E lembrando vocês que a gente tem vídeos novos no canal toda segunda e sexta-feira com dicas e entrevistas para ajudar você a descolar seu trabalho na gringa. Então, se esse é seu sonho, não deixe de se inscrever no canal clicando na bolinha desse lado aqui para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. E já aproveita e maratona outras entrevistas do canal clicando no card desse lado aqui. Valeu!